Olá, muito boa tarde para você. Uma semana depois da energia elétrica ter sido cortada na Escola Municipal Francisco Nunes da Silva, no bairro Bela Vista, zona leste da capital, os alunos ainda continuam sem aulas. A suspensão do serviço, que aconteceu após a descoberta de um gato de energia, também prejudica o atendimento médico no bairro. Confira na reportagem de Rômulo de Castro. As férias para professores e alunos da Escola Municipal Francisco Nunes da Silva chegaram antes da hora. Mas o período sem aulas não indica que todos os alunos passaram ou que os professores encerraram os trabalhos. A medida adotada pela Prefeitura foi a única saída diante do grande problema que pegou todos de surpresa. Há uma semana a escola está sem energia elétrica. O corte aconteceu depois que a Amazonas Energia constatou que a escola funcionava há 6 anos usando luz de forma clandestina, o conhecido gato. Será que é porque nós somos de baixa renda? Será que é porque nós moramos no final do bairro, que é um ramal? O que é que as crianças vão fazer? Dona Vanderleia tem 4 filhos matriculados na escola. Todos estão sem estudar. Nós não temos condições de pagar uma escola particular para os nossos filhos. Nossos filhos precisam, porque eles estão ficando prejudicados na escola. Eu tenho uma filha de 9º ano que estava fazendo prova e não foi feita essa prova causa da energia. Eu tinha uma fazendo uma prova Brasil, também não fez, de 8 anos, e causa da energia também. Na última sexta-feira, os moradores tiveram uma reunião com representantes da Secretaria Municipal de Educação para falar sobre a falta de energia elétrica na escola. Durante a reunião, de acordo com esta moradora, ela foi ameaçada pelo subsecretário Marcelo Henrique Campbell. A dona de casa procurou a delegacia e registrou o boletim de ocorrência. E aí eu estava filmando, tirando foto, e ele se dirigiu à minha pessoa e disse: não quero ser filmado e nem quero ser registrado em nenhum órgão. E aí se virou para as pessoas da reunião. Depois ele se voltou para mim e disse: se sair em algum Facebook, qualquer coisa parecida com isso, a senhora vai se ver comigo. Eu disse: isso é uma ameaça? Ele disse: sim. Eu disse: o senhor está me ameaçando? Ele disse: estou. E se a senhora fizer alguma coisa, a senhora vai ver o que vai acontecer com a senhora. Ainda de acordo com os moradores, a CEMED falou durante a reunião que a Prefeitura vai processar a empresa Eletrobras Amazonas Energia. O que acontece é que a Prefeitura, mesmo usando a energia de forma clandestina, teria sentido-se lesada, já que não foi avisada antecipadamente sobre a decisão do corte. A falta de energia na escola resultou na falta de água neste posto de saúde. É que o poço que abastece a unidade é o mesmo usado pela escola municipal e que sem energia também parou de funcionar. Dos mais de 100 atendimentos diários, pelo menos 40 foram suspensos por causa do problema. Se aqui tivesse o poço, nada disso estava acontecendo. No consultório de odontologia, a situação é bem mais preocupante. Isso porque todos os equipamentos estão parados. Na pia, a água desapareceu. Este clínico geral explica que tem se esforçado para não deixar de atender os pacientes. É vergonhoso, né? Porque a gente vem aqui para atender a população, chega aqui e não tem água para lavar a mão. E isso acaba prejudicando. Enquanto a Prefeitura e a CEMED não tomam nenhuma providência, as portas de entrada para um futuro melhor permanecem assim, fechadas. Nós somos carentes de tudo, não temos área de lazer. Agora, a única coisa que tinha aqui era a escola. Tiraram a escola. A Secretaria Municipal de Educação informou que só tomou conhecimento da irregularidade na fiação elétrica da escola na semana passada, já que as contas de consumo são encaminhadas à Secretaria Municipal de Administração. A Amazonas Energia afirma que a escola havia sido notificada em 2005, logo após a conclusão do prédio. Ainda de acordo com a CEMED, os ajustes necessários serão concluídos em no máximo 30 dias. Mas para isso foi preciso antecipar o recesso escolar, que começaria no dia 23 de junho. Só que, como vimos na reportagem, parece que isso não foi relatado aos pais, que não estão sabendo, né? Com relação à denúncia da moradora, a secretaria confirma que o subsecretário não permitiu a gravação por não saber a finalidade das imagens e que, se ele for notificado, vai prestar todos os esclarecimentos necessários. O Band Cidade volta a destacar um problema que atinge todos os usuários do transporte urbano: a falta de manutenção das paradas de ônibus e das plataformas que estão abandonadas. Em alguns casos, a população cansou de esperar pelo poder público e decidiu fazer o próprio investimento para ter um pouquinho mais de conforto. Era para ser padrão.
mas o modelo dos pontos de ônibus de Manaus segue até hoje indefinido. Uma das capitais sedes da Copa não tem ainda um modelo específico para as paradas. No mês passado, nossa equipe mostrou aqui no Band Cidade o drama dos manauenses que precisam esperar o transporte coletivo sob estruturas quebradas, sem manutenção ou até mesmo em espaços sem nenhum abrigo. Agora, nossa equipe se depara com um caso um tanto curioso. No Distrito Industrial, um ponto de ônibus foi destruído após ser invadido por um carro que danificou a estrutura. 1 ano e meio depois de esperar pela reconstrução solicitada à Prefeitura, a comunidade e a direção desta fábrica se mobilizaram para construir uma nova estrutura. Utilizando seus próprios funcionários, resolveu fazer esse ato social, essa ação social para a comunidade e também para os seus funcionários, seus colaboradores trabalhistas. A nova parada é feita de ferro e aço galvanizado e não segue os padrões da Prefeitura, mas é bem mais reforçada. Melhorou praticamente 100%, né? Antigamente a gente tinha que sair dia de sábado, meio-dia, ficava aí no sol, se tivesse chuva, pegava chuva. Hoje não, a gente está protegido aí pela cobertura, ficou bacana agora. A Prefeitura também não se manifestou após a construção do novo ponto de ônibus. A comunidade já pensa em construir mais 1 ou 2 nas proximidades. A falta de padrão não é novidade. No bairro Nova República ainda há aqueles modelos antigos cobertos com fibra de vidro que já não são mais fabricados há anos. Em outros pontos da cidade também encontramos paradas cobertas com telhas de barro. Agora mais um modelo surgiu este ano, paradas cobertas com telhas ecológicas, mais leve e que amenizam o calor. Mas as plataformas do antigo sistema expresso ainda continuam sendo usadas pela população, porém a falta de manutenção coloca em risco a segurança dos passageiros. Esta aqui, em frente a um shopping na Avenida Constantino Neri, está abandonada. Ferros estão soltos, fios expostos e descascados. Nesta outra, parte da cobertura caiu. Rachaduras, ferrugem e ausência de lixeiras públicas também são outros problemas encontrados pela nossa equipe. Aqui nesta rampa de acesso, por exemplo, o corrimão está aqui, mas ele está solto e bem aqui a grade está completamente retorcida. Aqui deste outro lado não há mais o corrimão e logo aqui, um grande buraco cedeu devido à falta de manutenção, impedindo praticamente a passagem dos pedestres para a plataforma. Na Avenida Max Teixeira, na Cidade Nova, zona norte de Manaus, todas as plataformas também foram esquecidas. Nesta aqui, em frente a uma escola, parte do teto desabou e o que sobrou também ameaça cair. Eu estava lá com a minha filha e próximo passou um carro, balançou aquela estrutura que veio chegar a riscar o braço da minha filha, né? Não é de hoje que a população reclama da falta de abrigo nos pontos de ônibus e do descaso com a manutenção dessas estruturas. Na semana passada, o diretor da SMTU, Antônio Norte Filho, prometeu que as paradas vão passar por um processo de revitalização e ampliação ainda na sua gestão. São quase 700 abrigos, pontos de paradas, né? Alguns vão ter que sofrer remanejamentos. Outros vão ter que ser revitalizados totalmente e outros vão ter que ser criados, porque nós temos também diariamente pedido pela comunidade, pelas autoridades, da implantação de abrigos ou da retirada de abrigos, né? E é um processo que poderíamos dizer assim que se daria em médio prazo. Vamos aguardar. Durante coletiva à imprensa agora à tarde, o Partido Social Democrático Brasileiro, PSDB, confirmou a candidatura do ex-senador Arthur Virgílio Neto à Prefeitura de Manaus. Em um discurso que durou mais de 30 minutos, o ex-senador Arthur Virgílio Neto pediu aos candidatos do partido uma eleição mais limpa. Na coletiva, o PSDB anunciou que 6 candidatos a prefeito e 8 vices vão disputar as eleições dos municípios do interior. Arthur ainda não tem vice, mas disse que deve definir o nome até o próximo dia 30, na convenção do partido, onde vai oficializar sua candidatura. Mas já dei o perfil dele, será técnico e, ao mesmo tempo, um vice que seja leal, capaz de tocar a administração nas minhas ausências, enfim. Nós vamos dar isso com toda calma. Essa etapa para mim ou seja, a gente deu um grande passo hoje e daqui em diante vamos dar outros passos. Sérgio Guerra, presidente nacional do PSDB, está em Manaus e apoia a candidatura de Arthur. Porque ele chega com uma visão muito clara
muito avançada do que pode ser um prefeito de uma capital da relevância de Manaus. Por enquanto, o PSDB ainda não firmou alianças, mas, se necessário, as lideranças garantem que o partido vai disputar as eleições sozinho. Em instantes aqui no Band Cidade, saiba como participar da segunda etapa da campanha SOS Ribeirinho, que agora vai priorizar os problemas deixados pela vazante do rio. E ainda, enquanto o polo de duas rodas amarga prejuízos, nas concessionárias da capital, as vendas de carros 0 km estão aquecidas devido à redução do IPI. Os detalhes a seguir aqui no Band Cidade.